Começando o Campeonato Brasileiro da Série A com um baita de um resultado. Qual o tamanho desta vitória em Kleber Ferreira? Enorme, Rafael. O Atlético começou vencendo no Campeonato Brasileiro da Série A. Está entre os líderes da competição, conquistou os 3 primeiros pontos fora de casa contra um grande do futebol brasileiro. Enorme essa vitória do Atlético, porque dá autoconfiança para o técnico Barroca, que está chegando, Eduardo Barroca, que está chegando, dá autoconfiança para o Ronald, que jogou pela primeira vez com a camisa titular do Atlético, consagra o Fernando Miguel, e o Atlético foi em São Paulo, foi ao Itaquerão e fez um papel bonito. É enorme a importância desta vitória para o Atlético. Também quero saber de você. Você consegue, Lopes, mensurar o tamanho desta vitória e esse 1-0 fora de casa do Dragão, Lopes? Eu não diria que é do tamanho da cidade de São Paulo, porque seria um exagero, mas é do tamanho da Arena Neoquímica essa vitória do Atlético. Uma vitória espetacular, grandiosa realmente, numa abertura de Campeonato Brasileiro, o Atlético passando por essas dificuldades. Não pôde utilizar os jogadores emprestados pelo Corinthians, o André Luiz, que está devendo, e o Janderson, que vinha jogando muito bem, perdeu a sua velocidade pelo lado direito, embora o Ronald tenha feito uma partida regular, mas o Atlético passando por essas mudanças no comando técnico, mas pegou do outro lado também, além da boa partida que fez o Fernando Miguel, todo o time do Atlético, Zé Roberto, um Corinthians também passando por essas mudanças, com essas dificuldades na troca do comando, com o Silvinho mostrando desconhecimento como elenco, Léo Natel não entrou, Jô só entrou aos 40 minutos do segundo tempo, então o Atlético aproveitou de tudo isso, dessa bagunça que vive o Corinthians, dessa transformação, e aproveitou para fazer uma história dentro da Arena Neoquímica com a vitória maior do que o estádio, eu diria. Grande Rafa Bessa. 1-0 a vitória do Atlético, gol marcado pelo Zé Roberto, e se não bastasse o gol do Zé Roberto, um golaço, por sinal, uma jogada muito bem trabalhada, teve a atuação do goleiro Fernando Miguel. Pois é, o Matheus Vital cobrou um pênalti, ele foi lá e caiu de um lado. Se não bastasse, o jogador do Corinthians pegou o rebote. Ali, ó, na linha da pequena área. Ele e o Fernando Miguel. Ele bateu do outro lado. E o Fernando Miguel, do outro, fez a defesa e o Atlético sai com a vitória. Quem foi o melhor jogador desta partida, Kleber Ferreira? Goleiro Fernando Miguel pegou o pênalti, a defesa no pós-pênalti foi o mais importante ainda, porque a bola foi chutada de mais perto e ele estava deitado, ele teve o reflexo e voltou a defender. No primeiro tempo salvou o Atlético 2 vezes de tomar o gol. Fernando Miguel, claro, precisa destacar a atuação do Zé Roberto, que jogou muito, do João Paulo, que volta a jogar bem, dos dois volantes, o Marlon Freitas e o William Maranhão, que encaixam muito bem a marcação ali no meio campo, mas o Fernando Miguel foi o destaque do Atlético, porque ele segurou a vitória para o Atlético. Você, José Carlos Lopes, quem que você elege como o melhor jogador em campo? Fernando Miguel, poderia repetir aqui umas 7 vezes. Foi, sem dúvida alguma, sobrou em campo hoje, com 2 espetaculares defesas no primeiro tempo. Uma muito difícil do Ramiro, um chute cruzado, depois um outro chute. Ele estava bem colocado, é verdade, mas também uma outra batida num rebote na área do lado esquerdo, e ele fez mais uma gigantesca defesa. E essas duas, a do pênalti e a do rebote do pênalti. Então, Fernando Miguel, longe dos demais. Mas o Kleber destacou bons jogadores. Eu acrescentaria essa lista do Kleber também o Natan, que fez uma grande partida. Hoje até achei que apareceu mais do que o próprio Éder. Então foi uma partida espetacular do Natan também. Ele que vai se firmando como zagueiro, né? De origem volante, mas joga de zagueiro também. Claro que eu estou incluindo aí os jogadores destacados pelo Kleber. Os 2 volantes, o Zé Roberto, mas também o Natan fez uma grande partida. Mas longe dos demais, mais ou menos essa distância de Goiânia a São Paulo, Fernando Miguel. Valeu, José Carlos Lopes, trazendo o melhor jogador em campo, na opinião dele, Lopes, também do Kleber Ferreira, Fernando Miguel, goleiro do Atlético nesta vitória, 1-0 sobre o Corinthians em São Paulo.